Deus é maravilhoso e certamente a nossa adoração chegou até Ele como um perfume agradável quando aqueles sábios vieram trazer seus presentes a Jesus lá em Belém. Eles trouxeram ouro, que simboliza o sustento do povo de Deus. Nós ofertamos aqui há pouco, e quando aqueles homens trouxeram então ouro, isso simbolizava o sustento, porque com aquele sustento Maria e José puderam ir até o Egito e ter suficiente para viver naquele país estrangeiro com o menino Jesus. Eles trouxeram também incenso. Incenso simboliza a adoração. Deus, quando estabeleceu o seu culto no Antigo Testamento, Ele estabeleceu o incenso e o perfume que deveria ser queimado no templo para que chegasse até a presença dEle. 2 filhos de Arão agiram levianamente com respeito a isso, e você tem esse relato lá em Levíticos, no capítulo 10. Então, eles levaram um fogo estranho, eles levaram incenso, mas não na hora e da maneira como Deus queria que eles levassem. Abiú e Nadab então caíram mortos ali no santuário, e Moisés disse para Arão: Arão, nem chora. Mas Arão tinha outros 2 filhos, e esses então foram aqueles que deram a linhagem ao sacerdócio no Antigo Testamento. Então todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, tinham que vir da casa de Arão, mas não eram mais descendentes de Abiú e Nadab, que agiram com displicência, sem reverência na presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos saber que nós estamos entrando no Santo dos Santos, e pelo sangue de Jesus, a Bíblia nos diz que aquele véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo. Então nós entramos na presença de Deus. E assim como a irmã Charliene falou aqui, que o Espírito Santo derrama sobre nosso coração a alegria. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, no verso 5, que o Espírito Santo derrama sobre nosso coração a alegria de servir a Deus. E a outra oferta que aqueles homens trouxeram foi mirra. Então simboliza a comunhão familiar, quando nós vivemos em harmonia. O Salmo 133 fala sobre isso, fala que aquele perfume que era derramado sobre a cabeça de Arão descia pela barba dele e descia pelas orlas da veste até a barra da veste, a orla da veste. E isso significa a comunhão dos irmãos. O salmista, no Salmo 133, que é um dos menores salmos da Bíblia, com exceção do 117, ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, em união. É como o perfume, o óleo, que desce da cabeça, a unção do Senhor. E esta unção o Espírito Santo derrama sobre nós. E o fruto do Espírito é a alegria. Então nós devemos sempre estar na presença do Senhor com alegria. Aliás, quando Neemias ele vai se apresentar para o rei, ele era o copeiro. Você tem esse relato lá em Neemias, no capítulo 1. E Neemias vai oferecer vinho, ou talvez uma outra bebida, ele era o copeiro, ao rei Artaxerxes, e ele estava triste. Ele diz: olha, eu nunca estive triste na presença do rei. E por causa do povo de Deus, ele estava triste. E o rei pergunta então para ele: por que você está triste? Porque todos aqueles que se apresentavam diante do rei deviam se apresentar com alegria. Com alegria, porque o rei queria ser alegrado. E o vinho na Bíblia, ele é um símbolo de alegria. Um símbolo de alegria. E o Espírito Santo é aquele quem nos dá a alegria verdadeira. Amém? O Espírito Santo também é representado na Bíblia como as águas, como a unção. Então, de uma forma líquida. Vamos pensar na criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, gerando a vida. Pedro, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, ele diz que a vida surgiu das águas, ou entre as águas. E assim a gente se alegra com a vida e com a presença dos irmãos. Amém? E com alegria nós queremos então meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Nós estamos seguindo então 1 Pedro,
E hoje eu quero retomar o texto, mas ir um pouquinho adiante até o verso 10. É um texto conhecidíssimo da Escritura. Eu sei que vocês, ao ouvir a leitura, vocês dizem: nossa, eu já ouvi falar tantas vezes nesse texto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo, né? Propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Enfim, os versículos 4 ao versículo 10, então, nos fala da missão que o crente tem como peregrino nesse mundo. Nós temos uma missão. Deus nos resgatou do mundo. João capítulo 15, Jesus diz que eu vos tirei do mundo. Jesus nos tirou do mundo. E depois, na oração dele, no capítulo 17 de João, Jesus diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Porque já imaginou se cada crente que se convertesse e fosse tirado do mundo, quem é que ia fazer o trabalho de missão? Não ia ter quem pregasse, porque quem estaria pregando também já era convertido, já estava no céu. Então nós temos uma missão nesse mundo, amém? Então, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre essa missão. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui, de repente a gente lê juntos esse texto, pode ser? Diz assim, do versículo 4 em diante: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós já falamos aqui sobre a construção do templo de Salomão. Davi queria construir aquele templo, ele queria louvar a Deus. Davi era um adorador. Davi era um pastor de ovelhas, mas Deus pegou aquele menino, eu creio que ele tinha sardas. Não sei, a Bíblia diz que ele era ruivo, então eu creio que ele tinha sardas. Pelo menos nisso eu tenho alguma coisa parecida com Davi. Eu tenho bastante sardas. Então, Davi foi tirado de lá das ovelhas e foi levado por Deus através de Samuel, que o ungiu na presença dos irmãos dele e dos pais dele para ser o próximo rei. E aquele óleo que Samuel derramou sobre a cabeça de Davi era a unção do Senhor. E é interessante que no mesmo capítulo, o capítulo 16 de 1 Samuel, fala num versículo que Davi foi ungido, no versículo seguinte fala que Deus retirou o espírito que estava sobre o rei Saul e colocou um outro espírito sobre ele. E aquele espírito era um espírito que o conturbava. Mas quando Davi vinha, tangia a sua harpa, louvava a Deus e exaltava o Senhor, ele se acalmava. Ele se acalmava. Então isso significa que o Espírito Santo de Deus, independente de quantos demônios tiverem em qualquer ambiente, quando o Espírito de Deus está presente, eles têm que bater em retirada. Amém? Então nós não precisamos ficar assustados.
Nesse texto de 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, nós vemos que as pedras elas eram tiradas lá da pedreira e elas eram trazidas até Jerusalém, onde Salomão estava edificando aquele local de adoração que Davi queria oferecer a Deus. Davi ofereceu pelo menos mais de 70 salmos, são de compilação da caneta de Davi. Se a gente pode chamar de caneta o que eles usavam naquela época. Da pena de Davi. Não que da pena de Davi, mas da escrita de Davi. Vocês entenderam? Enfim, Davi foi um adorador. Ele saiu de trás das ovelhas e foi colocado no palácio. Só que aquele trono não conquistou o coração de Davi, porque ele continuava sendo um adorador. Davi era um homem simples e um homem limitado na sua finança e depois se tornou um homem riquíssimo, tanto que ele amealhou muitos bens para que Salomão construísse o templo, com ouro de sobra. Ouro, prata, bronze, de todos os tipos de metal, madeira do Líbano, foram trazidos. Quem é que juntou todo aquele recursos para a construção do templo? Foi Davi. Mas Davi não construiu o templo, foi Salomão. E nessa construção não se ouviu nenhum instrumento de metal em Jerusalém. E nós falamos aqui na outra meditação que isso significa que nós também somos pedras vivas. E é isso que Pedro está falando aqui, nós também somos pedras vivas, como Jesus. A diferença é que Jesus é perfeito. Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo fala assim: irmãos, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para aquilo pelo qual eu fui conquistado por Cristo. E aí eu faço uma coisa: aquilo que era errado na minha vida eu deixo para trás. Eu sigo adiante para conquistar aquilo pelo que eu fui conquistado, ou seja, a perfeição. E aí no versículo 15 ele diz: irmãos, nós que somos perfeitos. Interessante, ele acabou de dizer que não era perfeito. Mas aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, quando Deus olha para você e você está em Cristo, quando você é uma dessas pedras aqui edificadas sobre a rocha que é Cristo, Deus olha para você e diz: você é perfeita, minha filha. Você é perfeito, meu filho. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Jesus é a pedra angular. É Ele que nos coloca na perfeição. É Ele que cobre a nossa vida. E por isso agora nós somos amados do Pai. Não por causa de algo que nós tenhamos feito, mas por causa daquilo que Cristo fez em nosso favor. Amém? Então, existem dois lugares onde nós podemos estar: ou sobre a rocha, e quem cai em cima da pedra, a Bíblia nos diz que vira em pedaços. Deus despedaça a nossa vida, muitas vezes Ele quebra e Ele molda de novo, e Ele quebra e Ele molda de novo. Existe outro que vai cair a rocha em cima, vai ser transformado em pó. Esse é aquele que vai ser condenado por causa de Cristo. E o texto ele nos fala desses dois. Olha só o versículo 6. Ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Aí depois ele segue no versículo 7, ele diz que ela é preciosa. A pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como principal e pedra angular. Agora no versículo 8 ele fala daqueles outros que não creem em Jesus. Ele diz que ela é pedra de tropeço. Então, aquele sobre quem Jesus cair vai ser reduzido a pó. Ou seja, será eliminado. Mas nós somos chamados com uma missão: sermos edificados, edifício espiritual para glorificar o nosso Senhor e Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 9 a 11 nos diz: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Interessante que Paulo ele coloca essas duas ilustrações aqui, que é de agricultura e é também da construção civil. Ele diz que nós, como igreja, nós somos lavoura e edifício. Quem é que está trabalhando? Paulo diz que ele está trabalhando, pois nós somos cooperadores de Deus. Ou seja,
Todos aqueles que estiverem ensinando a palavra de Deus são cooperadores de Deus. Estão trabalhando junto com Deus com uma finalidade. Então, quem prega tem uma missão. E quem ouve tem uma missão. Então, todos nós, como peregrinos, temos uma missão. Conforme a graça que me foi dada, ou me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei um alicerce e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo foi aos Coríntios e ele evangelizou os coríntios. E eles creram em Jesus. Aí veio Apolo e deu continuidade no ensino da palavra de Deus aos crentes em Corinto. Então Paulo não foi o único que trabalhou nesta obra. E Paulo está se referindo isso no capítulo 4, daí ele diz, olha, eu apliquei isso figuradamente a mim e a Apolo. Então Paulo está usando aqui um exemplo para dizer para os irmãos em Corinto, olha, não fiquem orgulhosos um contra o outro. No capítulo 1 ele diz, olha, olhem entre vocês, quantos são de nobre nascimento, quantos são pessoas aí abastadas, riquíssimas, que foram chamadas para serem discípulos de Jesus? Muito pouquíssimos. Pouquíssimos. Então nós não temos do que nos orgulhar. Nós só temos que nos alegrar no Senhor. Na segunda carta, Paulo escreve para os irmãos em Corinto, ele diz, aquele que se orgulhar, orgulhe-se nisso, em conhecer o Senhor. Então você quer se alegrar? Você quer se orgulhar de uma coisa? Se alegre e se orgulhe de conhecer o Senhor. É essa alegria que tem que estar no nosso coração. Amém? E o versículo 11, então, ele encerra dizendo, porque ninguém pode lançar um outro fundamento além daquele que foi lançado, que é Cristo Jesus. Ele é o alicerce. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Todo projeto precisa de um arquiteto. Às vezes as pessoas falam assim, a igreja está errada, a igreja faz isso, a igreja faz aquilo. As pessoas hoje, no mundo que nos cerca, elas estão dizendo, olha, eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja. Está errado. Quem fundou a igreja é Jesus. Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja pode ter quantos defeitos forem possíveis se enumerar, mas ela ainda continua sendo a igreja de Jesus. Deus não tem um plano B. Deus não faz planos de contingência. Deus não é pego de surpresa. A igreja é o plano dele antes da fundação do mundo. E Pedro nos fala isso, outro dia nós falamos sobre essa questão. Deus tem um projeto através da igreja. E nós, como povo de Deus, também fazemos parte desse projeto. Amém? Provérbios 8:30. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto, dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Hebreus 11, versículo 9 nos diz também sobre esse arquiteto. Ele diz, pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas bem como Isaque e Jacó, herdeiros junto com ele, da mesma promessa. Deus fez a promessa para Abraão. Abraão então saiu da sua terra, veio para a terra prometida, e depois Isaque morou nessa mesma terra, morou em tendas, não em casas, e Jacó também habitou em tendas. Isso na verdade é como se fosse uma ilustração. Todo o Antigo Testamento, no capítulo 10 de Hebreus, versículo 1, nos fala que todo o Antigo Testamento ele é como se fosse uma maquete, uma ilustração para a nova aliança, que é o Novo Testamento, que é o povo de Deus. E é isso que Pedro está falando aqui no capítulo 1. Ele diz, olha, os profetas, eles escreveram essas coisas a respeito de vocês e para vocês. E eles ficaram assim, entusiasmados e ficaram questionando quando isso ia acontecer. Coisas tão maravilhosas que até os anjos anelam perscrutar, entender. Como é que Deus, o dono do universo, o Criador dos céus e da terra, manda seu próprio Filho para que morra por pessoas como nós? Deus tem um plano de fazer com que esta raça, chamada raça humana, se torne filhos dele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós não podemos limitar o amor de Deus. E ele segue dizendo,
pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Na verdade, quando a gente olha para Gênesis no capítulo 1, no versículos 1 até o versículo 3, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo descritos ali. E disse Deus, o Pai, a palavra haja é um verbo. No versículo 1 já são 7 palavras. A palavra intermediária ali não é traduzida do hebraico. Bereshit bara Elohim ve'et haaretz ve'hat shamayim. Esse et, alef, taf, não é traduzido. Não tem tradução. Que é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Em grego é o alfa e ômega. Caiu a ficha? No princípio criou Deus. Qual Deus que criou os céus e a terra? Jesus de Nazaré. Ele estava lá criando o mundo, junto com o Pai e o Espírito Santo. João entende isso, ele diz, nada do que foi feito se fez sem ele. Tudo que foi feito por meio dele. Ele é o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Amém? Então Pedro está dizendo aqui, gente, vocês não fazem ideia, vocês não têm noção do quanto Deus ama vocês, e do quanto Ele pagou para que vocês fossem resgatados do mundo, para serem propriedade exclusiva dEle, que Ele está falando aqui no versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todo edifício necessita de um projeto. Precisa de um arquiteto e precisa de um projeto. E o projeto passa pela pessoa de Jesus. Jesus é a pedra angular e nós somos pedras que estamos sendo construídas em Cristo. Cristo agora é um modelo para a nossa vida. Paulo fala aos Colossenses, tudo que fizerdes, seja em palavras ou em atos, fazei tudo em nome do Senhor. E aos Coríntios ele fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Jesus para nós é mais do que simplesmente um amigo. É mais do que o nosso Salvador. Ele é o nosso dono, nosso Senhor. Ele é o nosso modelo maior. Ele é o filho mais velho, conforme a palavra de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho. A gente pode, com ousadia, dizer isso, porque Ele que nos tornou filhos de Deus. Amém? Então, Efésios 1,4 nos diz assim, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha só, o projeto de Deus já existia antes da fundação do mundo. Ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. 1 Pedro 1,20 nos diz, Ele é o Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos últimos tempos por amor de vós. Jesus sabia que Ele ia entregar o seu sangue para ser derramado em meu favor e em seu favor. Em João 10, no versículo 17 e 18, Jesus diz assim, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Eu recebi esse poder, essa autoridade do meu Pai para fazer isso. Ninguém tira a minha vida. Jesus estava no controle de toda a situação até entregar o seu Espírito aos cuidados do Pai. E ele não perdeu o controle depois disso também. Porque a Bíblia nos diz, Pedro, no capítulo 3, se você olhar um pouquinho adiante, você vai ver, do versículo 18 em diante, que ele desceu a um lugar tenebroso. E ele foi lá e pregou o Evangelho. Jesus desceu ao que o credo, ele desceu ao inferno, ou ao lugar onde os mortos estavam. E o texto diz por si. Jesus estava no controle o tempo todo. Ele diz para aquele homem ao lado dele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus pastoreou aquele homem no paraíso, e depois do paraíso ele foi para um outro lugar. Para o lugar onde os espíritos estavam em prisão, conforme o texto que Pedro nos relata. Então, antes da fundação do mundo, Jesus já sabia que ele ia passar por isso.
E quando aquela última semana se aproxima da sua morte, Jesus disse: agora está angustiada a minha alma até a morte. Aliás, Lucas, que é médico, ele cita o fato: Jesus suou sangue. É raríssimo isso acontecer. Jesus suou sangue em vista do que ele iria enfrentar para mim e para você, em meu e em seu lugar. Jesus pagou o preço por nós. Ele nos resgatou, não da cruz, de um outro lugar de condenação. É de lá que Jesus nos ressuscitou e nos resgatou e nos comprou, nos redimiu. É de lá. É para lá que nós estávamos indo. E é de lá que Ele nos resgatou. Por isso nós devemos ter nosso coração agradecido ao Senhor o tempo todo. Em todo o tempo dar louvor, glória e honra. Eu recebi da minha irmã hoje de manhã uma pequena história sobre Policarpo. Ele foi queimado vivo em praça pública. Mais de 80 anos ele tinha. Ele disse: olha, Jesus deu a sua vida por mim. Ele jamais me decepcionou. Por que eu vou decepcioná-lo nesta última hora e vou rejeitar e negar que eu o conheço e que Ele é o Senhor da minha vida? Policarpo entregou a sua vida em morte naquela estaca ao ser queimado por amor a Jesus. Mateus 25, verso 34 nos diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora me digam, Deus está ainda fazendo um céu? Não, Deus tem tudo pronto. Deus tem tudo pronto. Deus não é pego de surpresa nunca. O que Deus espera é que nós nos aproximemos dEle com o coração agradecido, nos agarremos a Ele e andemos como o povo de Deus para a Canaã celestial. É isso que Ele quer. Ele se alegra quando nós estamos unidos num só Espírito. E por isso Jesus disse: vinde, tome posse, o reino já está preparado antes da fundação do mundo. Então toda construção necessita de um alicerce, e o texto de 1 Reis nos diz: por ordem do rei retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Isaías 28, verso 16 nos diz: por isso diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra angular, preciosa, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Jesus é essa pedra experimentada. Jesus passou por todos os tipos de provação, gente. Jesus, quando nasceu, ele já foi perseguido de morte. Jesus foi resgatado por Deus, tirado da terra de Canaã, ali de Belém, levado para o Egito, trazido de volta, guardado por Deus. Mas quando ele desceu as águas do batismo, saiu dali, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Satanás o tentou, de todas as formas, mesmo na cruz. Ele disse: tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós vamos acreditar em você. Jesus foi testado, provado. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16 nos diz que Jesus foi provado em todas as coisas à nossa semelhança e não pecou. E ele não tinha pecado, e mesmo sem ter pecado ele foi tentado. Agora imagina nós, que já nascemos nessa condição e nessa situação. O inimigo sabe onde são os nossos pontos fracos, ele tenta nos dar rasteira. Quanto mais nós dermos lado para ele, mais ele vai tentar derrubar a gente com desânimo, com mentiras. Ele é o pai da mentira, inventando histórias, fábulas. E assim ele vai tentar nos dissuadir de andar com Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, então nos diz: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, isso vai ser provado no dia em que Cristo voltar. Então nós vamos nos apresentar diante de Jesus
Como é que está sendo a nossa vida agora sobre Jesus? Se no versículo 9, Paulo fala, de 1 Coríntios 3, que ele é cooperador, que trabalha junto para a edificação da nossa vida, no versículo 12 ele diz que a responsabilidade da construção também é de quem? Nossa. Individual. Não é responsabilidade só de quem ensina, é de quem ouve. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, diz no capítulo 1, no versículo 22, sede não somente ouvintes da palavra, mas operosos praticantes, porque do contrário vocês vão estar se enganando. Vão estar se enganando. Pensando que estão servindo a Deus, pensando que estão praticando, mas não estão. Toda a construção necessita de material. E que material a gente vai usar? Se você vai construir alguma coisa, lá no versículo 12, alguns querem construir com madeira, outros com palha, outros com feno, outros com pedras preciosas. Mas que tipo de material nós vamos usar para edificar nossa vida espiritual? Aí é contigo, cada um de nós. Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. E se aquilo que a pessoa construiu sobre Cristo permanecer diante do fogo do juízo, ele vai receber recompensa. E aquilo que a pessoa construiu não permanecer, ele vai sofrer prejuízo. Ainda assim, essa pessoa que ficou em Cristo vai ser salva. Por quê? Porque estava em cima do alicerce. Estava sobre Cristo. Por isso que às vezes a gente diz que vai ter crente chegando no céu cheirando a churrasco. Queimadinho, queimadinho. Mas vai estar lá. Amém? Amém. Toda construção necessita de material. Tijolos ou pedras. O que é melhor para construir? Qual é a diferença? Tijolos, a gente sabe que tijolos são feitos de terra. E nós sabemos que com o passar do tempo, a terra, mesmo que ela seja bem queimada, ela se dissolve. Quantas vezes a gente vê na casa da gente, na parede, por causa da umidade, o tijolo se deteriorando, se esbugalhando, por assim dizer. Teve uma construção que queimaram bastante os tijolos e edificaram, que era a Torre de Babel. Mas se você procurar lá onde foi construído, você não vai achar nem vestígio, porque não ficou. No entanto, outros lugares, e essas são aquelas pedras que o texto ali falava de 1 Reis, capítulo 5, outros lugares foram edificados com pedras. Isso aqui é um muro de arrimo para poder nivelar o terreno aqui, porque aqui é um outeiro. Outeiro é um lugar meio tipo uma colina, mais ou menos, não é uma montanha, mas é uma colina. Então foi feito aqui um muro de arrimo. Hoje esse lugar aqui é chamado de Muro das Lamentações, onde o povo de Israel vai lá para orar, pedindo a restauração de Israel, pedindo para o Messias vir. Ele já veio, eles não reconheceram, crucificaram ele. Paulo diz aos Coríntios, ele fala assim, se eles tivessem reconhecido, não teriam matado o autor da vida. Não teriam matado o autor da vida, se eles tivessem reconhecido. Mas eles não reconheceram. Porque ele veio humilde e manso, montado num jumentinho, numa cria de jumenta. Eles não reconheceram Jesus. Eles o crucificaram. Mas o muro está de pé até hoje. O tijolo é manipulado. A pedra foi criada. O homem não cria pedras. A pedra foi criada por Deus. O homem pode farquejar ela, mas ela foi criada por Deus. Deus está chamando pessoas para serem pedras vivas. Pedras vivas, edificadas sobre a rocha que é Cristo. Onde estamos no edifício espiritual? Apocalipse 21, versículo 14 nos diz: o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 21, 19 de Apocalipse. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Hoje eu e você somos parte dessas pedras. Aqui uma imagem ilustrativa falando sobre vidas, pessoas que estão sendo lapidadas para o edifício espiritual.
Apocalipse também fala que as 12 pérolas, as 12 portas são 12 pérolas, que são os apóstolos. E os 12 fundamentos se referem às 12 tribos de Israel. Então, se refere à doutrina do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ou seja, é a gente, é nós na fita, como diz o paulista. É nós na fita. É a gente que vai estar lá. Deus está planejando algo maravilhoso. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Olha só o que Tiago nos diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando você é provado na fé, você vai adiante, você dá um passo a mais. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, todas as provações que acontecem na nossa vida, na verdade, a gente deveria se alegrar. Não é isso que acontece com a gente, normalmente, não é verdade? A gente se entristece quando vem as provas, quando vem as dificuldades, a gente fica triste. Só que a Bíblia nos ordena a nos alegrar. Nos alegrar. Por quê? Porque Deus está trabalhando com a gente. Deus não desistiu da gente. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12 nos diz que se nós estamos sem correção, é porque nós somos bastardos e não filhos. Eu louvo a Deus. É doído? Como já disse aquela poetisa sacra, né? Vai gemendo e chora. Vai gemendo e chora. Mas continue orando, continue buscando o Senhor. Devemos continuar. Por quê? Porque a prova produz perseverança. Perseverança, então, deve ter ação completa. Desculpe, então, o transtorno. Estou em obras. Jesus está trabalhando. Amém? Deus quer trabalhar na sua vida, como Ele tem trabalhado na minha vida. Ele quer trabalhar na vida da igreja. Paulo fala isso em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, que ele está lavando a igreja por meio da palavra. É a pregação da palavra, é o estudo da palavra, é aqui que nós estamos sendo moldados. Então Jesus, como um lavandeiro, se é que posso comparar a ele, que Paulo compara, ele está usando então alvejante de boa qualidade para poder dar uma alvejada na gente. Está usando aqueles ferros industriais assim que quando passa dói, mas ele alisa a gente. Então quando a noiva, que é a igreja, vai ser apresentada diante dele, ela vai ser apresentada perfeita. Por quê? Porque estamos em Cristo. É o sangue de Jesus que nos purifica de toda injustiça. Amém? Quem somos? Versículo 4. Pessoas que se aproximam de Jesus, a pedra viva. Eu não sei se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, mas você precisa tomar essa decisão para ser parte desse edifício. A igreja de Jesus. Tem falhas? Claro que tem. Jesus nunca se iludiu com respeito a isso. Deus nunca se iludiu nesse sentido. Deus nunca vai ser surpreendido por quanto mal nós podemos ser. Ele sabe. A cruz é, por um lado, a crueldade ao máximo na atitude humana. Mas a cruz também é o máximo e é o lugar mais distante onde Deus esteve disposto a ir para nos resgatar. Amém? Então chega perto de Jesus, se agarra a Ele, se abraça nele. Segundo lugar, somos preciosos para Deus. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Somos preciosos, nós fomos comprados por um alto preço. Pedro nos fala isso. Foi com o precioso sangue de Jesus. Não foi com prata e ouro que perde o valor e conforme a economia dos países, a bolsa sobe, a bolsa levanta, não sei que bolsa tão flutuante é essa, que está subindo e está descendo. Não. O preço pago por nós é o sangue de Jesus, muito mais precioso do que o ouro, do que a prata
Pedro nos diz que nós também estamos sendo provados e a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. No versículo 7 do capítulo 1 de 1 Pedro, Pedro está nos ensinando isso. No verso 5 ele ainda diz que nós somos úteis na obra do Senhor. Então não diga jamais diga, eu não posso fazer nada na igreja, na célula, eu não sei fazer nada. Você sabe ficar na porta, estender a mão e chamar bem-vindo a pessoa? Maravilha! Você é um recepcionista. Você sabe varrer? Você pode limpar. Organizar as cadeiras? Aleluia! Todos nós somos úteis na casa de Deus. Já imaginou se todo o nosso corpo fosse mão? Onde estaria o corpo? Se todo o corpo fosse olho, seria um olhão e não um corpo. Cada um de nós foi colocado no corpo de Jesus, que é a igreja, para ser útil. Então você pode ser útil sim, você deve ser. Em quarto lugar, no versículo 9, diz que nós somos geração eleita. Deus nos elegeu, não foi o homem que nos elegeu, foi Deus. Você não gostou? O outro não gostou? Fala com o que elegeu, fala com Deus. Foi Deus que elegeu. E aí Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem pode ser contra? Quem nos condenará? É Ele que nos justifica. E ainda no versículo 5 ele diz que nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdotes e da mesma linhagem real que é o sangue de Jesus. Jesus não é da linhagem de Levi, nem da casa de Arão. Jesus é da casa de Judá. Ele veio da linhagem de Davi. Então nós somos um sacerdócio real. Nós adoramos a Deus como sacerdotes, mas também nós reinamos com Cristo como descendentes e com o sangue de Jesus correndo nas nossas veias. Cada vez que você toma a ceia do Senhor, é o sangue de Jesus correndo nas suas veias. Então a igreja do Senhor Jesus e o sangue do Senhor Jesus deve falar mais alto do que qualquer sangue de qualquer nação, de qualquer irmandade. É o sangue de Jesus que fala mais alto. E nós devemos lutar pelo bem da igreja do Senhor Jesus. Sétimo, povo exclusivo de Deus. Nós não somos do mundo. Nós somos tirados de lá. Nós pertencemos ao nosso Deus. Para quê? Qual é o objetivo de Deus com o seu propósito? Para sermos casa espiritual. Para sermos sacerdotes do Altíssimo, para oferecermos sacrifícios espirituais por meio de Jesus, para anunciarmos salvação, para anunciarmos juízo. Porque quando nós anunciamos salvação, aquele que não crê está rejeitando a salvação. Por isso que a pedra ou ela é alicerce ou ela cai em cima e se transforma em pó. Mas se a gente se deixa cair em cima dessa pedra, a gente se quebra, é verdade. Mas aquele que fez a ferida cura. Oséias capítulo 6, verso 1 e 2. O Senhor nos despedaçou, mas Ele nos cura. A tristeza, segundo o mundo, Paulo diz em 2 Coríntios 7, 10, que produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, vida. Jesus nos resgatou para a vida plena. Amém? Eu não sei se você ainda está em obras, eu estou. Mesmo Paulo, com toda a experiência que Paulo tinha, Paulo diz, irmãos, eu não alcancei ainda, mas eu estou prosseguindo para lá. Vamos junto? Amém? Vamos junto? Fique de pé então, nós queremos orar ao nosso Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra. Pai, nós reconhecemos que o Senhor nos resgatou, não por algo que o Senhor tenha visto em nós, que nós tenhamos alguma coisa para dar ao Senhor, mas o Senhor nos resgatou porque o Senhor quis. Mas é uma decisão solene e soberana do Senhor. Pai, nós não queremos rejeitar essa palavra. Nós queremos humildemente aceitar e com alegria viver essa palavra no nosso dia a dia. Que nós possamos viver, Pai, nesta semana como pessoas úteis na Tua seara. Nós queremos, Senhor, agir como instrumentos na mão do Teu Santo Espírito, para levar a boa nova da salvação àqueles que ainda não Te conhecem, para que aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho Redentor
de Cristo Jesus, nós possamos ser testemunhas e cooperadores, assim como Paulo nos disse, para levar outros ao conhecimento do Teu amor e da Tua graça. Pai, nos despede na Tua paz, e que nós possamos viver nesta paz, em mais uma semana na presença do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. E quem crê diz: amém. Deus seja louvado. Somente